porém este vota apenas de forma indireta, não significando que o candidato mais votado será o eleito. Olá pessoal, bem-vindo ao Infinito e Curioso, seu novo canal de curiosidades do YouTube. Hoje vamos explorar como funciona o sistema eleitoral presidencial dos Estados Unidos. É um processo único e bastante complexo, então fique com a gente para entender todos os detalhes. As eleições dos Estados Unidos desempenham um papel crucial não apenas na configuração do futuro do país, mas também na dinâmica global, devido à influência dos Estados Unidos em instituições internacionais e mercados globais. O resultado das eleições pode provocar mudanças que reverberam em diversas nações. Além disso, a democracia americana serve como modelo para muitos países ao redor do mundo, tornando a integridade e a transparência do processo eleitoral essenciais para a credibilidade e a estabilidade global. Mas, nos Estados Unidos, eleger o presidente não é tão simples quanto parece. O sistema é baseado no colégio eleitoral, um mecanismo que mescla votos populares e representação estadual. Vamos por partes para que fique bem claro. Adianto desde logo que é um sistema de votação bem diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Preparados? Sim? Então vamos lá. Os Estados Unidos possuem como forma de Estado a Federação, assim como o Brasil, mas a autonomia dos 50 estados americanos é bem diferente da autonomia verificada nos 26 estados, mais o Distrito Federal em terras brasileiras. E isso se evidencia sobremaneira no processo eleitoral presidencial. Os Estados Unidos possuem dois partidos principais, o republicano e o democrata, e basicamente se revezam na Casa Branca. Esse ano, o candidato republicano é o ex-presidente Donald Trump e a atual vice-presidente do país, Kamala Harris, será a candidata democrata. As eleições presidenciais são também exercidas pelo povo, porém este vota apenas de forma indireta, não significando que o candidato mais votado será o eleito. A exemplo das eleições de 2016, onde a candidata democrata Hillary Clinton perdeu para o republicano Donald Trump, mesmo sendo a mais votada pelo povo. A primeira etapa que devemos nos ater são as chamadas eleições primárias. Nas primárias, os partidos políticos escolhem seus candidatos presidenciais. Cada estado realiza sua própria eleição primária para decidir quem será o candidato do partido, ou seja, as eleições primárias são diferentes para republicanos e democratas. Os eleitores de cada partido comparecem para votar em urna durante as primárias, mas a forma como o processo de votação ocorre pode mudar de estado para estado, de acordo com as diferentes legislações. A título de exemplo, dependendo do lugar, somente podem votar eleitores registrados no respectivo partido. Em resumo, os eleitores indicam nas primárias qual pré-candidato prefere que o partido indique. Os resultados dessas eleições determinam quantos delegados cada candidato recebe. Esses delegados irão votar na Convenção Nacional do Partido, onde o candidato oficial é escolhido. A segunda etapa, digna de nossa atenção, é sobre o colégio eleitoral. Nas eleições finais, é necessário se ater ao importante Instituto do Colégio Eleitoral, pois é este quem decide as eleições. Nos Estados Unidos, esse chamado colégio eleitoral é formado por delegados eleitorais em número que varia de estado para estado, proporcionalmente à população. Os eleitores votam nesses delegados eleitorais, que são representantes políticos em cada estado. Esses delegados serão os responsáveis pelo voto direto nos candidatos à presidência. Isso mesmo, enquanto no Brasil as eleições são diretas, a população vota diretamente no candidato à presidência de sua preferência. Nos Estados Unidos, as eleições são indiretas, onde os eleitores votam no colégio eleitoral, formado pelos delegados, e o colégio eleitoral vota no candidato a presidente. Ao todo, são 538 delegados espalhados pelo país. Para ser eleito, o candidato precisa de ao menos 270 delegados. Ocorre que em cada estado, o candidato mais votado pela população angaria todo o número de delegados para si.
Por exemplo, se o voto popular forma a maioria no estado da Pensilvânia para determinado candidato, todos os votos dos 19 delegados que formam o colégio eleitoral da Pensilvânia vão para esse candidato. Essa sistemática se repete nos outros estados do país, com exceção dos estados do Maine e Nebraska, que adotam um procedimento próprio. Ocorre que certos estados já possuem tradição de eleger certo partido, ou seja, tradicionalmente votam em um candidato democrata ou republicano. São os casos, por exemplo, de estados como o Texas, que pende para o lado republicano, e a Califórnia, que pende para o democrata. Assim, geralmente, as estratégias políticas tendem a focar nos chamados swing states, os estados vira-casacas ou estados roxos, uma junção dos azuis democratas com os vermelhos republicanos. Esses estados costumam apoiar diferentes partidos a cada eleição, então tendem a ser valiosos na corrida eleitoral. Esse ano, as atenções estão voltadas para os estados como a Pensilvânia, Michigan, Nevada, Wisconsin, Arizona e Carolina do Norte, que são entes federativos considerados decisivos há alguns anos. Mas existem também alguns estados que os especialistas estão evidenciando em 2024 como indecisos, a exemplo do estado de Minnesota. Ou seja, basicamente, esses swing states são essenciais para a vitória do novo presidente e muitas das vezes decidem as eleições. Complexo, não é? Espero que eu tenha conseguido deixar o mais claro possível sobre esse assunto tão complicado, mas que é tão influente na dinâmica global. Gostou? Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no nosso canal, comente e compartilhe. Eu tenho certeza que existem milhares de curiosos por aí. Então, até a próxima e ao infinito e curioso.